Também relator, o ex-presidente, também soldado desta batalha, deputado João Paulo Cunha, tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nossos convidados das entidades desse país afora, queria primeiro, além de saudar a Vossa Excelência e todos os deputados, os dois que tiveram a iniciativa, o deputado Ronaldo Caiado e a deputada Luiza Erundina, por essa ideia importante para a nossa casa. E ao mesmo tempo agradecer ao meu líder, deputado Vacareza, e o deputado Ricardo Berzoini, presidente do meu partido, que permitiu que eu usasse a palavra para, em alguns minutos, falar um pouco da nossa posição sobre a reforma política. E queria, senhor presidente, dizer que eu aprendi a reforma política sobre dois aspectos. Primeiro, com base um pouco na ciência e na experiência, acompanhando, lendo e estudando vários sistemas do mundo. E o segundo, pela própria dor, que a dor às vezes ensina, e ensina muito. Eu fui vítima junto com alguns companheiros, e a partir dali, então, eu sou mais ainda ardoroso defensor da reforma política. E queria rapidamente aqui, senhor presidente, pontear 6 coisas. A primeira coisa é a seguinte: ninguém acredite que a reforma política é panaceia para todos os males do país. Não é. A reforma política ela é importante, chega a ser até fundamental, em particular no momento que nós vivemos. Mas ela não é panaceia. Ela é uma medida fundamental para reestruturar o nosso sistema eleitoral e partidário e ajudar o país a caminhar. A segunda questão é a seguinte: todo mundo tem a sua reforma. Cada um que olha a eleição, que olha o processo eleitoral, a partir desta experiência empírica, faz a sua prática, a sua vivência e a sua reforma. Por isso que é difícil você compor, por isso que é difícil você conformar um projeto que seja um projeto majoritário. A terceira questão, senhor presidente, é por que sempre aparece em época de crise? Está aí a razão básica. A razão é que no nosso sistema eleitoral e partidário tem um problema grave que precisa ser corrigido. Tem razão quando alguém disse aqui que, invariavelmente, nos processos de corrupção do país tem a sua origem no sistema de financiamento de campanha. É verdade. Ou se isso é verdade, ou você enfrenta e muda, ou você terá personagens diferentes em cada crise. Mas em cada crise terá a sua essência no sistema de financiamento de campanha. Então está certo. Por que toda crise aparece? Aparece porque ali localiza um dos problemas reais do nosso sistema. Quarto, no nosso sistema só tem defeitos? Lógico que não. O nosso sistema é um sistema que vem incluindo paulatinamente o povo. No Império nós tínhamos uma política, na República tivemos outra, na colônia outro. Nós vamos incluindo o povo. Até 1932 as mulheres não votavam no Brasil. Até 32, no século passado. Passaram a votar a partir de 32. Já temos avanço, lógico que é insuficiente. E as entidades feministas estão corretas em vir aqui dizer que é subrepresentada. É ridículo o parlamento brasileiro ter menos de 10% da população, da sua composição, composta de mulheres, que representa mais da metade da população brasileira. É pouco. Mas esse sistema avançou. Hoje nós temos um sistema informatizado que é exemplo para o mundo. Para o mundo. Tem defeito aqui ou colar, mas é um sistema exemplar, moderno, positivo. Nós temos hoje votação significativa. Muitas vezes eu leio coisas sobre a reforma que, do meu ponto de vista, se for levada a cabo, é para tirar os trabalhadores, o povo, as pessoas simples que chegaram aqui. Quem leu a carta do deputado Domingos Dutra em resposta ao jornalista Cláudio Rossi, até treme, se arrepia de emoção. Saber que uma pessoa simples, filho de uma família de 29, trabalhador rural, que caminhou pelo estado do Maranhão para chegar aqui, de repente é sacado de forma pejorativa, como se fosse um bandido, porque teve determinada posição em determinado momento. O nosso sistema é inclusivo, ele é positivo. Mas precisa ser reformado, Uma reforma eleitoral e partidária que nós precisamos separar, mas nós precisamos pensar no seu conjunto, envolve muitos aspectos. Envolve o financiamento de campanha, o sistema de lista aberta ou fechada, mas também envolve o voto facultativo,
o sistema majoritário, o sistema proporcional, se é distrital ou não, o papel do Senado, o tamanho do mandato, o suplente de senador, a composição da casa, tem estados que são subrepresentados, estados que são superrepresentados, o instituto da reeleição, a fidelidade partidária, as coligações proporcionais, a cláusula de barreira, o recall. Temos uma lista grande de temas que precisam ser tratados. E aqui, senhor presidente, eu encerro destacando duas questões essenciais, com a permissão do meu presidente do partido. O voto em lista e o financiamento de campanha. Senhor presidente, os parlamentos do mundo, são em sua maioria rejeitados pela população. Por quê? Porque parlamento não é composição majoritária, é composição proporcional. Alguns países e alguns parlamentos, os seus parlamentos são mais ou menos bem avaliados. Quais são os menos avaliados? Uma experiência singular do Brasil, porque, por incrível que pareça, o nosso sistema só tem paralelo ao da Finlândia, que seria um estado no país, nosso, pequenininho. Por que aqui é? Porque aqui o voto é proporcional. O que acontece? Ninguém aqui dos parlamentares chegou nessa casa com 10, 15, 20% dos votos. Todo mundo chega com 0,7, 0,8, 0,9. A maior parte dos votos dados são desperdiçados, são perdidos. Então, quando se anuncia a composição de 513, a maior parte do povo fica contra de cara. Por quê? Porque em quem ele votou perdeu a eleição. Porque foi um voto dado naquele que ficou em oitavo, em sétimo, numa bancada que elegeu 2, 3. A maioria dos votos são perdidos. Então, o parlamento composto da nossa forma tem tendência a ser mais rejeitado. Por isso que o voto em lista significa permitir à população separar quem quer reforma agrária e quem não quer reforma agrária no parlamento, quem continua insistindo com o trabalho escravo e quem é contra o trabalho escravo, quem tem em sua lista um sinal claro de enriquecimento ilícito com dinheiro público e quem não tem. Qual é o projeto para o país de desenvolvimento, para a educação, para a saúde? Você vota numa bancada que virá aqui com uma plataforma. Se não der conta, na próxima eleição, se vota contra, tira aqueles lá e bota outra maioria aqui no parlamento. Encerro, senhor presidente, dizendo que nós do PT estamos convencidos, depois de muito debater, depois de muita briga interna, chegamos à conclusão que tem que ser votado. O voto em lista e o financiamento público. O financiamento público, aqueles que são contra, precisam entender. Ele não é somente pôr o dinheiro na conta do partido para distribuir. Ele é composto de 3 aspectos fundamentais. Primeiro, limite de gasto. O governador não pode gastar ilimitado, o deputado não pode gastar ilimitado, o presidente não pode gastar ilimitado. Tem um teto. Tendo esse teto, todo mundo sabe a origem. A origem é partilhada de forma clara e transparente. Para cada partido, o proporcional dos seus votos terá em dinheiro. Todo mundo sabe a fonte. Todo mundo sabe o limite. Com prestação contínua, a disputa entre os próprios parlamentares, entre os próprios partidos, fica mais claro. Na sua cidade, se você sabe que o deputado recebeu X, só pode gastar Y, e prestou contas permanentemente, você sabe se ele está usando caixa 2 ou não. É fácil de acompanhar. Por isso que o financiamento é bom. Combinado com lista fechada, nós teremos uma mudança radical. Vamos fazer essa experiência. A sociedade brasileira precisa fazer essa experiência. É importante, porque aí, efetivamente, nós vamos ter a oportunidade de construir nessa casa maioria programática, maioria com ideias, maioria com ideologia. E nós vamos poder mostrar ao povo brasileiro. Se aquela maioria não serviu, mude, tire e bote outra, para que a população acompanhe no coletivo o seu trabalho. Diferentemente de um orador que passou aqui, eu prefiro acreditar no coletivo do que no indivíduo. O risco de errar é menor. Por isso, a reforma tem que ter financiamento público e lista fechada para a gente experimentar no Brasil uma nova forma de democracia. Obrigado, senhor presidente. Me permito colocar, especialmente para os parlamentares inscritos, um problema concreto que temos. 41 inscrições.